Educação à distância, mudando realidades. Olá, saudações. Sou o professor Carlos Felipe, professor de Economia, e trabalharemos juntos a disciplina Economia e Mercado no curso de Tecnologia em Gestão Comercial. Estou aqui no estúdio de gravação do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca. Ao meu lado, outra parede com os dizeres Educação à Distância, EAD, mudando realidades. Farei agora minha audiodescrição. Sou moreno, tenho cabelo preto, uso barba, estatura mediana, estou de camisa azul, calça jeans e tênis. Nesta nossa segunda aula, na unidade 2, falaremos sobre a evolução do pensamento econômico, justamente a evolução da Escola de Ciências Econômicas, como se iniciou os estudos da ciência econômica, e a evolução dessa escola do início dos estudos até a contemporaneidade, até os dias atuais. Vamos então à nossa unidade 2, nossa segunda aula. Bem, a web aula 2 terá como tema a evolução do pensamento econômico. O conteúdo da aula será principais teóricos da economia, a escola clássica, a escola nacional americana, a teoria marxista, a teoria neoclássica e o keynesianismo. O objetivo dessa aula é explicar a evolução do pensamento econômico, explicar a evolução do pensamento da ciência econômica. História do pensamento econômico. Esse pensamento da ciência econômica, essa ciência social que estuda a interação das pessoas com o mercado, com o Estado, em suas diversas conjunturas, em suas diversas formações sociais, ela iniciou no tempo pré-moderno, na época dos gregos, dos romanos e árabes. Continuou no tempo moderno com os mercantilistas e os fisiocratas. E na contemporaneidade, depois de Adam Smith, que foi o primeiro e principal autor estudioso da ciência econômica. Adam Smith pode ser considerado o pai da economia moderna, justamente porque inaugurou os estudos mais modernos da ciência econômica, dessa interação dentro da sociedade, das pessoas com o mercado e com os governos, nas suas diferentes estruturas, nas suas diferentes conjunturas, ok? Sua principal obra chama-se Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. Ele defendia sempre o livre mercado e o individualismo. Em seus estudos, ele detectou o pensamento individual, individualista das pessoas, das famílias. No caso, todos querendo sempre o melhor para si, e não pensando muito na coletividade. E este livre mercado, o que pode se chamar esse livre mercado? É um mercado sem atuação, sem regulação do Estado, não é? Então o mercado é livre. E a partir desse mercado livre, sem uma regulação do Estado, sem uma regulação dos governos, ele foi chamado de autorregulador. Ele, sozinho, atua para coordenar os desejos de consumir e de produzir bens invisíveis. Como isso funciona? Um livre mercado, um mercado livre sem regulação, ele, a partir do comportamento dos consumidores e vendedores, ele mesmo define, ele mesmo tem aquela percepção do que deve ser mais produzido ou do que deve ser menos produzido. Estão consumindo sapatos demais, estão consumindo chapéu de menos, estão consumindo muitas roupas amarelas e poucas roupas brancas, estão consumindo muitos carros vermelhos e poucos carros pretos. Então, a partir desse comportamento do consumidor, o próprio mercado vai definindo o que produzir, que tipo de produto produzir, em qual quantidade produzir. Percebemos hoje que tem diversos comércios que são pouco utilizados, mas ainda existem, né? Toda cidade tem um relojoeiro, poucos. Toda cidade tem um sapateiro, poucos.
Toda cidade tem costureira, poucas. Atividades econômicas que no passado recente eram demasiadamente utilizadas e que hoje, com a chegada desses novos produtos, com a entrada de produtos estrangeiros, com a facilidade em adquirir produtos já prontos, você deixa essas atividades econômicas vão se reduzindo. Porém, ainda existem. Tudo bem? Então, esse mercado livre, esse mercado autorregulador, ele mesmo define de que forma a sociedade vai produzir, de que forma a sociedade vai consumir, quais produtos serão mais produzidos, quais produtos serão menos produzidos. Ele que define que tipo de empregado contratar, qual mão de obra é interessante, uma mão de obra mais qualificada, uma menos qualificada. Ele que define sozinho a política de salários, quanto que eu vou pagar para o meu empregado? Vou pagar muito, vou pagar pouco? Ele vai ter direitos trabalhistas? Ele vai ter direito a férias? Vai ter direito a 13º? Quem define isso no livre mercado é o mercado, não é o governo. Não existem leis de proteção social, não existem leis de proteção do trabalho, não existem leis que garantam aposentadoria, que garantam auxílio-doença, um auxílio maternidade, uma licença maternidade, uma licença paternidade. Tudo bem? Então percebam que, para muitos, esse livre mercado autorregulador, ele pode ser uma vantagem, quando, na verdade, a sociedade sem a proteção do Estado seria, como já foi, extremamente explorada e não teria seus direitos garantidos. Tudo bem? Então, esse tipo de discernimento, esse tipo de percepção é vital para que você compreenda, para que você saiba diferenciar o que é um mercado livre e o que é um mercado regulado. Ok? Vamos. Então, ele pregava que a mão invisível do mercado. O que é essa mão invisível? É uma forma simbólica de dizer que é um mercado livre sem regulação do Estado. Adam Smith inaugura não só a economia contemporânea, como também a escola clássica, que estuda o equilíbrio de quantidades e preços das mercadorias, lembrando que quem define esse equilíbrio é o próprio mercado, que é o ente mais importante dentro do sistema capitalista de produção. Ele prega também, dentro de seus estudos, a competição livre. Então, como é que você pode imaginar que uma pequena empresa vai competir de forma igualitária com uma grande empresa? Então, nós pensamos numa empresa que possa fornecer alimentos, uma empresa que vai fornecer alimentos, merenda escolar. Então, você tem uma grande empresa com 1.000 funcionários e outra pequena empresa com 5 funcionários. É claro que uma grande empresa vai produzir aqueles produtos, vai produzir aquela refeição com um custo muito menor. Então, não existe essa competição livre, ela é injusta. E, por isso, dentro dessa competição, desse ato de competir, as empresas devem se competir com outras do mesmo tamanho ou de tamanho similar. Porque, dessa forma, nessa competição livre, as empresas pequenas nunca terão vez. Ele prega também a redução da intervenção do Estado na economia, cabendo ao Estado garantir direitos fundamentais e preservar a propriedade privada. E assim, o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico é justamente a economia livre, o mercado livre, sem essa regulação, sem essa intervenção do Estado, que para muitos faz mal para a economia. Porém, faz bem para a sociedade. Não é isso? O mercado é o ente que atende o sistema capitalista de produção. A lei do mercado de qualquer empresa é o lucro máximo. Não importa a eles o bem-estar da sociedade. O que importa é o lucro. Justamente porque a sociedade é uma preocupação dos governos, uma preocupação do Estado, não do mercado. O mercado não está errado, não é? O empresário tem como motivo principal a maximização de seus lucros, o seu lucro máximo. Ele não está errado em querer baixar os salários e não querer dar férias. Ele tem que se preocupar com o aumento da produtividade. Esse bem-estar da sociedade, aposentadoria, férias, fim de semana remunerado, não é isso? Licença paternidade, licença maternidade, auxílio saúde, proteção da criança e do adolescente,
proibição do trabalho infantil, não é isso? A carga horária de trabalho estabelecida, 44 horas semanais. Então, toda essa legislação trabalhista e previdenciária, ela serve para quê? Para proteger a população, que é papel, sim, do Estado, não do mercado. Nesse sentido, que o mercado, sim, tem que ser regulado pelo Estado. Não uma regulação excessiva do Estado definir o que vai ser produzido, como vai ser produzido, de forma alguma. A regulação tem que ser naquele limite para proteger a sua população, proteger as suas indústrias, proteger a sua estrutura produtiva, proteger a sua matéria-prima, proteger as suas jazidas de recursos naturais. Tudo isso o Estado tem que atuar. Proteger seus recursos hídricos, que, como disse anteriormente, não são fundamentais e sim vitais a todas as sociedades, a toda a humanidade, ok? Então, o Estado ele precisa regular com a vigilância sanitária, não é? Senão você compra produtos vencidos, você compra produtos estragados, porque o mercado ele não vai querer ter prejuízo. Ele não vai querer jogar aquele monte de ração de cachorro fora. Ele não vai querer jogar aquelas vasilhas de maionese fora. Ele não vai querer jogar tinta fora, de jeito nenhum. Ele vai vender mesmo depois da validade, porque ele quer o lucro máximo. Então, o Estado precisa estar lá, atuando severamente a partir da sua vigilância sanitária, para que não tenham produtos vencidos nas suas prateleiras e você não consuma produtos vencidos e estragados. Não é isso? Da mesma forma que tem aí o PROCON, que é a regulação dos preços abusivos, sofremos aí com o nosso preço da gasolina, não é isso? Que o preço cai, mas os postos não abaixam o preço e nós ficamos reféns. E o que nós temos para nos proteger? O Estado. Então, o Estado, sim, precisa regular as atividades econômicas para proteger a sociedade. Isso é fundamental, isso é extremamente importante e, de fato, é papel do Estado, é papel do governo. Porém, dentro do liberalismo econômico, não. A mão invisível do mercado, o Estado autorregulador, ele prega justamente a atuação mínima do Estado na economia. Okay? E dessa forma deu-se a escola clássica da ciência econômica. Alexander Hamilton, ele propôs barreiras às importações para buscar desenvolver a indústria por meio do protecionismo do Estado e projetos de infraestrutura financiados por tributos aplicados aos produtos industriais importados. Essa é uma política de desenvolvimento, tudo bem? Utilizada muito na formação da maior potência capitalista do mundo, que é os Estados Unidos, e agora também a China. Atuaram da mesma forma. Barreiras protetoras, barreiras alfandegárias, tributos dos produtos importados para você proteger a indústria nacional. Só que a gente tem que fazer aí, tem que pensar no meio termo. Porque quando você tem um país como o Brasil, se nós fecharmos as portas para todos os produtos produzidos lá fora, nós não conheceremos a tecnologia lá gerada. Porque a nossa tecnologia de ponta, os equipamentos de alta complexidade tecnológica, eles vêm de fora. Não é isso? Eles vêm da Ásia, principalmente, Europa e Estados Unidos. Então nós temos sim que deixar alguma coisa entrar, justamente para aprender com eles e produzir aqui. Fortalecer nossa indústria aqui. E gradativamente, com o desenvolvimento tecnológico da nossa indústria, nós, a partir de barreiras alfandegárias, barreiras tributárias, reduzirmos a entrada de produtos estrangeiros, justamente para proteger e fomentar o desenvolvimento de nossa indústria nacional. Esse seria o ideal. E as principais, voltando a falar na principal potência, até hoje, os Estados Unidos trabalham com imensas barreiras comerciais referentes a diversos produtos. De produtos agrícolas, principalmente soja, laranja, que eles são grandes produtores, e milho, são grandes produtores, inclusive concorrentes do Brasil, e produtos de alta tecnologia, que normalmente vêm da China ou da Coreia do Sul, e eles põem enormes barreiras para impedir a entrada de produtos, principalmente chineses, dentro da economia americana. E além dessas barreiras,
trabalham com enormes investimentos públicos para desenvolvimento da indústria, principalmente tecnológica nacional. Então, o maior exemplo que temos hoje de regulação do Estado, de atuação do Estado na economia, é justamente os Estados Unidos, o país que por todo o tempo pregou o desenvolvimento do sistema capitalista de produção, por todo o tempo pregou o liberalismo e, posteriormente, o neoliberalismo, todo o tempo pregou a economia livre de mercado. E é o país, já tem, desde 1950, é o país mais protecionista que existe no planeta Terra. Sobre a escola nacional americana ou nacionalista, temos aí o LIST, proteger que trabalha com a proteção temporária do mercado nacional para garantir a consolidação das indústrias nacionais, como expliquei anteriormente. Então você trabalha com barreiras temporárias. A partir do momento que a sua indústria nacional vai se desenvolvendo, você vai fechando a entrada de produtos de fora, justamente para dar tempo de quê? De acessarmos a tecnologia internacional, a tecnologia externa, a tecnologia produzida lá na Coreia do Sul, na China, em Taiwan, não é isso? A tecnologia produzida nos Estados Unidos, nós temos que acessar essa tecnologia, aprender com eles e começar a produzir aqui dentro, desenvolvendo a nossa tecnologia e gradativamente ir fechando as portas. Nunca completamente, pois é muito bom a sociedade ter opções de produtos, né? Essa porta nunca deve ser fechada completamente. Mas é muito importante que seja estudado, que seja trabalhado o desenvolvimento da indústria nacional para não ficarmos eternamente reféns de produtos importados. Outra questão bastante estudada por LIST é a mudança para um ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. Proteger para não ser invadido, mas não estender essa proteção por muito tempo, de modo a deixar o mercado nacional preguiçoso. É a grande questão de muitos países, de pessoas ou empresas que são acomodadas, não é? Se você fecha por muito tempo e a empresa nacional não tiver concorrência, não tiver um incentivo, porque a concorrência é muito importante para isso, para te incentivar a melhorar, para te incentivar a nunca parar, a estar sempre pensando num produto novo. Se você fecha todas as barreiras, nós vamos nos acomodar e estaríamos de fusca até hoje. Não produziríamos nada novo, não é? Então é muito importante que esteja sempre aberto, que a concorrência esteja sempre aqui, nos motivando a desenvolver cada vez mais, não é? Temos aí, 3 exemplos fantásticos, que são as telas OLED, a tecnologia 5G, e os carros elétricos, junto com as baterias elétricas. Esses produtos, eles fomentam maior concorrência tecnológica mundial entre Huawei, chinesa, entre a Samsung, Coreia do Sul, e os Estados Unidos, não é? Aí você tem Taiwan e você tem outros países brigando diariamente, minuto a minuto, para desenvolver novas tecnologias para vencer essa concorrência que está aqui atrás batendo na porta. Então são grandes potências mundiais de alta complexidade tecnológica que não dormem, são 24 horas trabalhando para o desenvolvimento de novas tecnologias, justamente por essa forte concorrência. Na teoria marxista, Karl Marx, na sua obra O Capital, ele critica a economia política, ele critica o sistema capitalista de produção justamente por não pensar na sociedade, por não pensar no bem-estar das pessoas, principalmente na exploração do trabalho, não é isso? Karl Marx estudou o sistema capitalista de produção por 13 anos, para, a partir daí, desenvolver sua obra de crítica ao sistema. E essa crítica ela é fundamentada na falta de bem-estar social, na falta de humanidade, no maltrato aos trabalhadores, na exploração da mão de obra, na exploração do trabalho, na divisão das classes sociais. Dividindo a nossa sociedade em classes, nós temos uma classe que é extremamente explorada, justamente para proporcionar que uma outra classe vive em alto luxo,
E isso nós temos até hoje, não é isso? A nossa grande desigualdade de renda, o nosso fosso de desigualdade de renda, onde 5% da população detém 90% da riqueza do país e o restante detém 5% da riqueza do país, 10% da riqueza do país, nós temos uma das maiores desigualdades de renda do mundo, não é? Essa grande desigualdade, essa grande exploração da mão de obra, exploração do trabalho e desigualdade entre as classes foi o mote, foi a síntese do trabalho de Karl Marx. Seu trabalho teve um forte impacto no mundo, além dos debates na sociologia, na filosofia e na ciência econômica. Mudou a dinâmica econômica mundial. Podemos atribuir à sua teoria a forte oposição que o capitalismo enfrentou após a Primeira Guerra Mundial. Se a riqueza está na produção de bens e serviços, e se é o trabalhador quem produz bens e serviços, por que a ele cabe uma parcela tão pequena dos ganhos? Não é isso, pessoal? Dentro do sistema de produção, nós temos os fatores de produção, que começaram com 3 e posteriormente se tornaram 4. Nós temos capital, terra, trabalho e tecnologia. Então, capital, nós temos os recursos financeiros e as estruturas físicas, as unidades de produção, as ferramentas, as máquinas, não é isso? Terra, nós temos os recursos naturais, as matérias-primas, como já falamos. E trabalho, nós temos a mão de obra, seja ela menos ou mais qualificada. E a tecnologia, que é um fator de produção básico hoje em todas as atividades produtivas, de maior ou menor complexidade tecnológica, em todas as atividades produtivas, a tecnologia é fundamental. Desses 4 fatores de produção, o menos remunerado é sempre o trabalho, é sempre a mão de obra. É lá na mão de obra que o empresário quer sempre reduzir seu custo de produção, E quando ele não consegue, ele age junto aos governos para flexibilizar a legislação trabalhista. O que é essa flexibilização da legislação trabalhista? O que é essa flexibilização da legislação previdenciária? É justamente precarizar cada vez mais o trabalho. É justamente tirar direitos, reduzir direitos. É justamente o que é a terceirização, o que é a uberização do trabalho, não é isso? Pergunte para o motorista desses de aplicativo quanto que o aplicativo paga para ele, se é ele que faz o serviço todo, o carro é dele, o pneu é dele, a gasolina é ele que paga, ele que pega o passageiro, ele que deixa o passageiro, ele trabalha a noite toda. E quanto que a operadora, que só montou o app, quanto que ela paga para ele, não é isso? Então, em toda atividade produtiva, a mão de obra é sempre o fator de produção menos remunerado. E essa é a grande crítica ao sistema, ok? Então, seus debates trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionaram o surgimento da teoria neoclássica. Então, temos a teoria neoclássica. Na teoria neoclássica, a economia é chamada de ortodoxa, tá? É o neoliberalismo econômico. Já falei antes sobre o neoliberalismo. Para esta teoria, o indivíduo é racional e capaz de maximizar seus objetivos, maximizar seus lucros, ok? Ela é pautada basicamente em modelos matemáticos, poucos estudos sociais, poucos estudos socioeconômicos ou socioambientais, poucas considerações nessa área, tá? Apenas modelos matemáticos. Para esta teoria, existe um sistema econômico competitivo que automaticamente tende para o equilíbrio, ou seja, mais uma vez falamos sobre a autorregulação, o autoequilíbrio, no nível de pleno emprego dos fatores de produção. Dentro dessa teoria neoclássica, nós temos o consenso de Washington, que foi composto por regras básicas para a teoria neoclássica e formulado por economistas de instituições financeiras como o Banco Mundial, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Tesouro Americano. Esse consenso de Washington foi justamente um documento, uma lista de regras que o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi obrigado a assinar lá atrás na criação do Plano Real
justamente para conseguir recursos, conseguir financiamento para quitar ou reduzir nossas dívidas, nossa dívida externa. Então, é uma lista de regras que prega justamente a teoria, a origem econômica do neoliberalismo, que vem do liberalismo econômico. Aquela mão invisível, aquele livre mercado autorregulador, né, que desconsidera completamente o bem-estar social, o bem-estar ambiental, a sustentabilidade ambiental, são essas regras nas quais o consenso de Washington é pautado, que é a regra, a teoria, a origem do neoliberalismo, ok? Então vamos. Esse consenso de Washington levou o liberalismo econômico para vários países do mundo. Essa listinha, esse livro de receita, digamos assim, tá? Esse livro de receita, ele levou o liberalismo, o neoliberalismo econômico para vários países do mundo, muitas vezes condicionando a ajuda financeira à adoção de políticas neoliberais, ok? E o que são essas políticas neoliberais? É justamente reduzir cada vez mais a atuação, a intervenção do Estado na economia. Reduzir cada vez mais a proteção social, a proteção do trabalhador, tá? Reduzir a proteção da mão de obra, a proteção da criança e do adolescente, a proteção ao meio ambiente, todas as barreiras impostas pela legislação previdenciária, pela legislação trabalhista, pela legislação ambiental, elas atrapalham o desenvolvimento dos mercados. Elas atrapalham o desenvolvimento de atividades econômicas, não é? Que são extremamente exploradoras do meio ambiente e da mão de obra humana. Essa legislação que atrapalha essa atividade econômica, ela tem que ser retirada. Então você retira a sua proteção ambiental, retira a sua proteção social, que eu te empresto dinheiro. Essa é basicamente a questão. Essa, de maneira bastante sintética, é a grande questão da influência do neoliberalismo nas sociedades, em troca de apoio financeiro dessas instituições, principalmente FMI e Banco Mundial. Para entender mais sobre o assunto, sugiro que leia o livro A Globalização e Seus Malefícios, de Joseph Stiglitz. Já a escola keynesiana, ela é baseada nos estudos de John Maynard Keynes, um inglês. A sua principal obra foi a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que teve maior visibilidade, maior ascensão após a crise mundial de 1929. Todos sabemos que em 1929, no século XX, houve a primeira grande crise do sistema capitalista de produção, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que era a capital financeira mundial, é até hoje a capital financeira mundial, junto com a China, que tem um grande poderio político e econômico, e ditou todas as regras de produção e de consumo principalmente por todo o Ocidente e Europa, que são todos países que vivem de acordo com o sistema capitalista de produção. Então, essa crise, essa quebra na Bolsa de Valores em 1929, na Bolsa de Valores de Nova York, foi a grande crise, a primeira grande crise do sistema capitalista, que teve proporções mundiais. Todas as nações que trabalhavam dentro desse sistema capitalista, dependentes financeiramente dos Estados Unidos, sofreram com essa crise. Então, foi uma crise global. E essa crise gerou, nos anos 30, um fenômeno chamado a Depressão de 30, que foram os grandes índices de desemprego nos Estados Unidos. Bancos quebraram, empresas quebraram, demissões em massa e a primeira grande crise econômica e social nos Estados Unidos, que já era potência econômica mundial. Crises de superprodução são naturais no sistema capitalista e são geradas pelo próprio sistema. Devido ao entesouramento da poupança, não havia demanda o bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção. Dessa forma, recomendou-se que o Estado intervenha na economia, dando-lhe incentivos a fim de que saia da crise. Nessa depressão de 30, quando perceberam que a própria economia, sem regulação do Estado,
sem intervenção do Estado, ela quebrou e não conseguiu se recuperar, que eles foram lá nos estudos de John Maynard Keynes, na teoria keynesiana, que fala sobre a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. Essa teoria keynesiana ela é utilizada até hoje e continuará sendo utilizada por muito tempo, justamente porque o que ele prega? Ele diz que é fundamental o investimento público para o desenvolvimento econômico, o investimento público do Estado, justamente para incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas naquela sociedade. Então você precisa do Estado inserindo recursos, baixando tributos, trazendo diversos incentivos para o desenvolvimento de todas as atividades produtivas, justamente para a geração de emprego e justamente com as instituições financeiras, empregando capital, você consiga o desenvolvimento, a prosperidade e a geração de emprego naquela determinada nação. Isso aconteceu nos Estados Unidos a partir do final da década de 30, início de 40, 50, numa época chamada de welfare state, ou seja, estado de bem-estar social, ok? Todas as economias capitalistas se beneficiaram dessa fase de altíssimos investimentos públicos de desenvolvimento da indústria, desenvolvimento dos comércios, das atividades econômicas em geral, e principalmente políticas de bem-estar da população, estado de bem-estar social, uma época em que a população teve diversos direitos garantidos, direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos da criança e do adolescente, direitos ambientais, todas as legislações de proteção e de desenvolvimento da criança, do adolescente, do meio ambiente, da sociedade, políticas socioeconômicas e ambientais foram desenvolvidas nesse tempo, pautadas nos estudos de John Maynard Keynes, que frisou a importância da intervenção do Estado na economia, para gerar prosperidade e manter um desenvolvimento não só econômico, mas também social e ambiental. Ok? Assim, findamos nossa segunda webaula. Aqui estão nossas referências. O livro do Stiglitz citado é muito importante que leiam, tá? E sucesso na disciplina, sucesso nos seus estudos e até a próxima aula. Tudo de bom. Educação à distância, mudando realidades.